Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar daqui da casa e eu convido a todos para que nessa manhã nós possamos fazer uma breve reflexão sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e para que possamos conversar sobre a importância da prática do Evangelho no Lar. Então eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos, sentarmos confortavelmente onde quer que nos encontramos, respirar profundamente, elevar o nosso pensamento ao alto, para iniciarmos a nossa prece dessa manhã, agradecendo a Deus pela oportunidade desta vida, desta encarnação, agradecer a tudo que temos, agradecer a tudo que nos chega, te dizendo, Pai, que nós sabemos que é para o nosso crescimento, que é para o nosso aprendizado, e nós te pedimos que com o auxílio do nosso Mestre, de toda a espiritualidade amiga, que sabemos que nos ampara, que nos auxilia, que nos intui, que nós possamos cada dia mais ter o entendimento, ter o bom sentimento de crescer e de evoluir para estarmos cada vez mais próximos de Ti. Que assim seja. Hoje eu vou começar falando um pouquinho do Evangelho no Lar. Esse momento, né, um momento de reflexão, um momento desse entendimento, um momento de trabalhar esse bom sentir, né, em que nós começamos, como nós fazemos aqui, começamos com uma prece, uma breve prece, expondo, né, o que está nos nossos corações, colocamos uma água para fluidificar, reunimos a família, fazemos um convite, né, àqueles que quiserem participar, lembrando de que todos, sem exceção, são beneficiados dentro do nosso lar por essa visita amorosa da espiritualidade, por esse momento em que nos colocamos à disposição de sermos auxiliados, né, onde nós nos colocamos nessa posição de sermos auxiliados e ao mesmo tempo auxílio, né, porque a nossa melhora, a melhora do nosso ambiente doméstico, ela é auxílio para a gente e para todos aqueles que conosco convivem. Na vinda para cá hoje, eu estava conversando com a minha irmã e nós estávamos falando a respeito de uma leitura que ela está fazendo e do quanto é importante a gente se manter conectados com obras e com questões que nos auxiliam e que nos trazem esse momento de vamos lá, vamos fazer, que nos traz entendimentos maiores, que nos conectam com energias, com mentes, porque nós sabemos que quando nós entramos em contato com um livro, a gente se conecta com a energia daquele livro, a gente se conecta com quem escreveu aquele livro. E ela estava falando exatamente sobre isso, né? Um momento específico da vida dela em que muitas vezes a gente deixa de ler uma obra ou a gente se desconecta daquilo e a nossa tendência é voltar ao mesmo um padrão antigo de comportamento, de pensamento. E aí isso me lembrou, nossa, eu estou indo falar do Evangelho no Lar. E o Evangelho no Lar, ele é isso, porque quando a gente se conecta, por exemplo, né? Quando a gente faz a leitura do Evangelho e a gente começa a ler essas palavras, nós estamos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos nos conectando com todos esses espíritos superiores
que se uniram, né, ao nosso Mestre Jesus, trabalhadores do nosso Mestre Jesus, a essas mentes, nós estamos nos unindo às palavras de Jesus, ao pensamento de Jesus, e como é importante nós estarmos constantemente reforçando isso em nós, aumentando o nosso nível de entendimento, trabalhando esse bem sentir, esse sentimento bom que o Evangelho nos traz, né? Como é importante que isso seja um constante nas nossas vidas. A prática do Evangelho no Lar, que é uma prática em que a gente, uma vez por semana, ou, por exemplo, muitas pessoas, durante a pandemia agora, fizeram o Evangelho no Lar diariamente, porque se torna muito mais importante ainda, né? Pelos momentos, e hoje o nosso capítulo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, num momento de maiores aflições, e que isso seja mais constante ainda, né? Até que um momento, chegue um dia que isso esteja tão consolidado dentro dos nossos corações, que nós viveremos, né, em estado de prece, viveremos em constante sintonia, assim como Jesus, que dizia que Ele e o Pai eram um só, né? Eu e o Pai somos um. E Ele fazia a vontade do Pai. Como é importante essa prática, né, de escolha de um momento, um horário da semana, em que a gente faz esse compromisso conosco, com a nossa família, com o nosso lar, com a espiritualidade, de reforçar nos nossos corações esse manancial de força, manancial de esperança, manancial de resignação, de trabalho de resignação, que inclusive é o nosso texto de hoje, né? Então eu vou começar a fazer a leitura, que se encontra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. É o item 12, e ele começa assim: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Às vezes parece difícil, né? Tu abençoar o sofrimento, mas de onde vem essa resignação? Que ela é o prelúdio, ou seja, que ela vem antes da cura. E a compensação que espera aqueles que sofrem. Tem uma passagem no livro Boa Nova em que Jesus fala dessa resignação. E ele diz que a resignação, ela não é uma resignação passiva, uma resignação que vem, e essa é uma palavra que inclusive o texto ele usa mais para frente, vivido na ociosidade, ou seja, aquela aflição que me chega e eu digo, olha, chegou porque eu tenho que passar por isso e eu preciso desse sofrimento, então eu não faço nada para mudar. Não, né? A resignação, que é o prelúdio da cura, a resignação com Jesus, é uma resignação ativa. Uma resignação onde tu enxerga a aflição que te chega, tu olha para ela, busca, né, o entendimento dessa aflição e encontra meios de transformar isso em cura. O texto ele se segue assim. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Todos temos as nossas aflições, né? E o que ele diz aqui? Nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, ele traz, né, as causas anteriores e as causas atuais das nossas aflições.
Então essas aflições, elas têm um motivo de ser, elas têm um porquê acontecerem, né? Nós podemos muitas vezes, e aqui inclusive ele fala, né, nesse capítulo, que muitas das nossas aflições, elas são atuais, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas uma questão muitas vezes de saúde, na qual mudança de hábitos de vida podem me auxiliar. Então, eu aceito o que está acontecendo, eu aceito, por exemplo, a doença, entendo que existe um motivo para ela estar ali, ela está auxiliando a cura do meu espírito, mas se eu tenho meios, se essa doença tem um meio, por exemplo, na qual eu posso, através de uma mudança de hábito, através por uma mudança de estilo de vida, eu trazer essa cura, a resignação, ela não parte do princípio de que se está ali, então eu preciso aceitar e eu não preciso fazer nada para mudar, eu não vou tomar o medicamento. Não. Eu vou aceitar que existe um motivo, eu vou procurar o que eu posso fazer para que a cura chegue, né? Pensando no prelúdio da cura, pensando no corpo físico, por exemplo, mas a gente sabe, né, que isso faz parte da cura do nosso espírito e que algo precisa ser modificado. E se por acaso essa aflição ela não tem um motivo atual, nós sabemos, né, da reencarnação, de que o nosso espírito já viveu muitas e muitas encarnações e que muitas vezes nós podemos ter adquirido dívidas da mesma forma, né? A construção do futuro, e aqui ele fala, né, que nos poupam séculos de sofrimento da vida futura. O nosso futuro nós fazemos hoje, né? Então, a mudança de um padrão de comportamento, a forma como eu me porto frente àquela aflição, ela pode me auxiliar na construção desse futuro. O futuro é daqui uma hora, o futuro é daqui um dia, daqui várias encarnações, né? Então, essa resignação que Jesus traz, né? A resignação de entendimento, da gente olhar para o motivo das aflições que nos chegam. Ele segue o texto dizendo, né? Um homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não deveria ser mais venturoso, suportando toda sorte de privações, para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Nós vivemos sobre uma lei de trabalho, né? Uma lei que nos impulsiona ao trabalho, ao trabalho interno, ao trabalho externo. E aqui ele diz, né? Tem aquela frase: o amor cobre a multidão de pecados. E se a gente pensar no simbolismo do pecado como um desvio do caminho e não algo que nos gere culpa, mas que nos traga a responsabilidade de retornarmos ao caminho reto, e que esse amor, né, ele nos auxilia a quitar as nossas dívidas, pagando uma 100ª parte. Pensemos numa dívida divididas por 100, na qual tu vai pagar uma parte de uma dívida, divididos por 100. Então, é uma misericórdia muito grande, né? Basta esse movimento de aceitação e de resignação ativa. Uma resignação com trabalho, né? Na qual eu posso escolher ficar na ociosidade, muitas vezes adquirir mais dívidas, porque eu não estou no trabalho, né? Cumprindo com o meu dever. Ou eu posso olhar para aquele trabalho, para aquela aflição e buscar meios da quitação disso, né? E nós somos muito amparados, nós somos muito auxiliados.
E como é importante, voltando ao Evangelho no Lar, muitas vezes nós lermos, relermos esses capítulos, essas palavras que nos trazem consolo. O Espiritismo é o nosso consolador prometido. Jesus disse que com ele, né, o jugo, eu até marquei porque é no próximo capítulo, né? Ele diz que com ele o jugo é suave e o fardo é leve. O jugo, o nosso jugo da nossa consciência, ele é necessário, porque é através dele que nós tomamos consciência, nós nos modificamos. E o fardo, esse fardo das nossas aflições, eles também são necessários, porque muitas vezes nos abrem os olhos para aquilo que nos chega e para aquilo que nós precisamos nos modificar. Então, qual é a diferença? Jesus não disse, eu tiro o teu jugo, eu tiro o teu fardo, porque ele sabia que nós precisávamos de tudo isso para a nossa caminhada, para a nossa evolução. O que ele disse é que com ele o jugo é leve, o jugo é suave, desculpe, e o fardo é leve. Nós tomando a nossa tomada de consciência, esse trabalho íntimo, né, nessa busca por essa resignação ativa, por uma paz de consciência de um dever cumprido, nós tornamos o nosso jugo mais suave e o nosso fardo mais leve. Então eu convido a todos para a nossa constância na prática do Evangelho no Lar e para aqueles que não fazem, pelo início desse contato com esse manancial de força, de resignação, de consolo e de amor, que é o Evangelho para os nossos corações. Então eu convido a todos para que nós possamos encerrar o nosso Evangelho no Lar, fechando os nossos olhos, agradecendo por esse momento em que Jesus derrama sobre nós toda a sua luz que vem carregada de amor, de paz, de consolo. E nós te pedimos, Mestre, que nos auxilie nessa resignação ativa, nos auxilie a trabalhar nos nossos corações o entendimento de cada aflição que nos chega. Te pedimos que nos auxilie a caminhar contigo, que nos auxilie nesse entendimento de que contigo o jugo é suave, o fardo é leve, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos dessa felicidade, desse estado de espírito que é conviver, que é viver contigo no reino de Deus, nos nossos corações. Que assim seja.